As favelas simbolizam o fracasso brasileiro. Elas escancaram a desigualdade social e precariedade que muitos vivem. Mas o mais chocante é que essas mazelas e seus moradores se tornaram um zoológico humano para visitantes. Como isso foi feito? Qual o impacto disso na imagem do turismo brasileiro? E por que não somos uma potência turística? É o que vou te mostrar no vídeo de hoje. Um país historicamente desigual. Esse é o Brasil. Você sente isso no dia a dia, independente de sua classe social. Seja rico ou pobre, basta andar um pouco pelo Brasil que no momento você está numa parte que exala a riqueza e de repente, num espaço curto de tempo, vê um cenário completamente diferente. É bem possível que você já tenha visto aquela famosa imagem, presente em livros de geografia do ensino fundamental, onde de um lado está um prédio residencial de luxo e do lado dele está uma favela. Essa é a síntese do Brasil. Não é à toa que nossa imagem no exterior está fortemente associada a nossas mazelas sociais. Em termos gerais, as favelas surgiram no Brasil como resultado de uma combinação de fatores, como pobreza e exclusão social. Elas são habitadas por pessoas de baixa renda, que não têm condições de pagar por moradias adequadas nas áreas urbanas centrais. Surgiram descontroladamente por conta de uma série de políticas falhas dos governantes brasileiros, especialmente no início do Brasil República, quando os cortiços espalhavam-se aos montes pelo país após o fim da escravidão nos anos derradeiros do Império. Entre essas políticas estava o fato dos negros recém-libertos terem sido largados à própria sorte. Foram libertos, mas não incluídos na sociedade brasileira da época. Ficaram à margem da sociedade, não só por conta do racismo, mas pela própria urbanização que tomou conta das principais cidades brasileiras na época, como Rio de Janeiro e Salvador. Elas careciam, e ainda carecem, de planejamento urbano. O crescimento desordenado, sem planejamento adequado, contribuiu para o surgimento das favelas. A elite não tinha qualquer interesse na integralização dos ex-escravos. Então, eles passaram a ocupar as áreas mais afastadas das cidades, construindo barracos improvisados. Dessa forma, as favelas do Rio de Janeiro são tão marcantes como o Cristo Redentor ou o Pão de Açúcar no imaginário popular. Mas qual foi a primeira favela carioca de fato? Uma curiosidade. Não foi apenas a política precária com os ex-escravos que originou ela. Houve um outro tipo de incompetência do governo no meio. A origem do termo surgiu após a Guerra de Canudos na Bahia, onde ficava o Morro da Favela original. Ele tinha esse nome, sem ser uma favela ainda, porque tinha a fartura de uma planta conhecida como faveleira. Após o fim da Guerra dos Canudos, os soldados regressaram vitoriosos ao Rio de Janeiro, mas não receberam o pagamento prometido. O governo deu calote neles, sem mais nem menos. Então os soldados, sem ter para onde ir, invadiram uma antiga chácara numa região conhecida como Morro da Providência. Ela foi rebatizada pelos soldados para Morro da Favela, por conta do local original na Bahia, onde eles haviam guerreado. Eles foram punidos pelo governo após terem servido bravamente, expulsos do exército. Desempregados, eles não tinham como viver. Além dos soldados, após o fim da escravatura, muita riqueza foi perdida, e mansões que não tinham mais como se sustentar sem os escravos foram transformadas em casas de cômodo. Na mesma época, na segunda metade do século XIX, surgiu o maior e mais famoso cortiço da cidade, o Cabeça de Porco. Ele era um cortiço monumental, com 4.000 residências. O Cabeça de Porco foi destruído em 1893 por ordem da prefeitura, fazendo com que muitas famílias fossem para uma região chamada Travessa da Felicidade. Foi então nessa região que teve início a primeira comunidade, denominada na época Morro da Favela. Observou o padrão? O governo foi incompetente com dois grupos, os ex-escravos e os soldados num número reduzido. Eles foram abandonados pelo Estado e foram relegados à pobreza em regiões geograficamente elevadas e afastadas. Anos depois, o governo tentou remover as pessoas dos morros, mas sem sucesso. Depois, percebeu que era melhor mantê-las no estado geral de pobreza para explorar a mão de obra barata e abundante. Nos anos 20, o termo favela já havia se popularizado da forma que conhecemos hoje, deixando de designar um lugar específico. No final da década de 70, o tráfico começa a consolidar seu domínio nos morros cariocas. Até então, essas regiões eram controladas por contraventores que exploravam o jogo do bicho. Os traficantes da época não imaginavam que 50 anos depois, hoje, estariam dominando até mesmo o turismo da cidade. Que piada! O governo brasileiro tem implementado políticas para tentar resolver o problema das favelas. Obviamente, eles não resolveram. Em 2010, houve um anúncio absurdo por parte do governo do Rio de Janeiro. Ele prometia acabar com as favelas até, acredite se quiser, 2020.
parece que eles conseguiram? É claro que não. Em vez disso, elas só cresceram. E hoje, por incrível que pareça, são pontos turísticos. Em meados dos anos 2000, na virada para 2010, começou a se popularizar, por iniciativa do governo carioca, o turismo nas favelas. Gringos vinham ao Brasil ver nossas belas praias e, de brinde, vislumbravam nossa decadência retumbante, o símbolo do fracasso de uma nação. Mas dando lucro, quem vai se importar de explorar a pobreza alheia? Ninguém é altruísta o suficiente para isso no mundo político. O turismo pelas favelas cariocas continua em voga, talvez mais forte do que nunca. Com a internet, passear pelos morros se tornou ainda mais popular e fácil de viralizar nas redes sociais. O contraste entre os morros repletos de casas de pau a pique, construídas em locais de risco, e os prédios luxuosos chama a atenção de quem passa pelos bairros cariocas. Por isso, as comunidades são procuradas por aqueles que querem explorar a vista dos morros, participar de rodas de samba, bailes funk e, sobretudo, observar o dia a dia de quem mora ali. É quase como um experimento social, onde quem, no alto de sua boa condição financeira, desce de seu pedestal para tomar uma dose superficial de choque de realidade, para sentir que não está alheio aos problemas do mundo, para sentir que não é ignorante, que tem a famigerada consciência de classe. Pobreza vira mercadoria para essas pessoas. É comum que o turismo vise mostrar todos os elementos históricos e sociais de um local, e nem sempre isso é negativo. Porém, o problema acontece na forma como esses passeios são executados, tornando-se muitas vezes um espetáculo da pobreza para os visitantes, um zoológico humano. Ver gringos e até brasileiros em cima de motos, como se estivessem em um safari africano, se tornou algo comum. Em 2010, o presidente Lula lançou e incentivou esse tipo de exploração, com o Rio Top Tour. A pior parte é que agora o tráfico tomou conta do turismo nas favelas cariocas. Se antes era uma iniciativa do governo, hoje não é mais. O que não falta são vídeos nas redes sociais, onde influenciadores digitais mostram como o narcotráfico é quem controla ações de turismo em complexos como a Rocinha. Nos vídeos, os influenciadores mostram dicas necessárias para esse passeio, tais como a necessidade de contratar um guia que conheça as regras impostas ao local, ou seja, regras diferentes de cada morro, onde o Estado não é a lei. Também é necessário estar na companhia de alguém com autorização para trabalhar na região. A gente sabe bem que tipo de autorização é essa. Também não é recomendável o uso de capacete, ainda que seja uma infração de trânsito. Afinal, é mais fácil identificar sem o capacete. Isso evita pessoas não autorizadas nos passeios turísticos nos morros. Há ainda locais onde nada pode ser filmado. Só aqui que eu vou pedir pra você não filmar mais. Não filma? Aqui não, né? Deixa eu parar. Avisa aí pra não filmar, mano. Por fim, o mais absurdo de tudo, ainda existem influenciadores que afirmam que se sentiram plenamente seguros durante todo o passeio. Isso é o Brasil. E se você disser que não quer visitar uma favela, ainda corre o risco de ser acusado de preconceito. Mas o turismo brasileiro não pode nem se restringe só ao Rio de Janeiro. Mesmo assim, não somos nem de perto uma grande atração turística. Por quê? Alguns dos elementos mais associados ao Brasil, como belezas naturais e grande diversidade cultural, valem ouro em qualquer roteiro de viagem. Mas o grande potencial do país não se traduz em números de destaque no mercado mundial de turismo. Uma reportagem da BBC apontou que mesmo durante o boom do turismo internacional na década passada, o Brasil estacionou em pouco mais de 6 milhões de visitantes estrangeiros por ano. Isso aconteceu mesmo com a gente sediando Copa do Mundo e Olimpíada no intervalo de apenas 2 anos. Entre 2014 e 2019, o crescimento no turismo estrangeiro por aqui foi praticamente irrelevante. O Brasil nem sequer aparece na lista da Organização Mundial de Turismo dos 50 países que mais recebem turistas. Para efeito de comparação, uma única localidade do Vietnã, a Baía de Halong, recebeu quase o equivalente aos números totais do Brasil, 6,2 milhões de pessoas. O Vietnã, como um todo, contabiliza 18 milhões de visitantes internacionais anualmente. Será mesmo que o Vietnã é assim tão mais atrativo que o Brasil? Outro exemplo, e de maior proximidade, é o México. Com características socioeconômicas similares às do Brasil, o México se firmou como um dos mais importantes destinos do turismo mundial, com 45 milhões de turistas estrangeiros anualmente. Os mexicanos são muito beneficiados pela proximidade com os Estados Unidos, mas não foi só isso. Eles de fato deram prioridade ao setor de turismo em sua estratégia econômica na última década. Comparações podem ser relativizadas pelas condições específicas dos países, mas o mercado brasileiro
com trunfos turísticos bem conhecidos como Rio de Janeiro, Cataratas do Iguaçu e praias nordestinas, está claramente abaixo de seu potencial. O Brasil não faz parte das rotas do turismo global. Essa foi uma afirmação feita num relatório do próprio Ministério da Economia em 2021. O texto ainda afirma que no Brasil, 93% dos visitantes são locais. Vários fatores explicam isso, a começar por nossa imagem ruim no exterior. Violência, ambiente hostil e com alta criminalidade não criam um cenário muito atraente para turistas considerarem o Brasil como destino. O Brasil aparece na segunda colocação, num índice que ranqueia os países mais perigosos para mulheres que viajam sozinhas, atrás apenas da África do Sul. O pesquisador também diz que a ligação do país a histórias que envolvem corrupção influenciam como o turista nacional e internacional vê o destino Brasil. Se é um destino com notícias de corrupção, também se pode imaginar que é um destino inseguro. Um grande exemplo disso foi a vergonha internacional que passamos em 2014, quando a emissora Fuji TV do Japão divulgou um manual sobre como evitar ser assaltado aqui no Brasil. Logo no começo da matéria, é apresentado um vídeo mostrando pessoas atirando com uma metralhadora. Será esse o cotidiano de um lugar conhecido como país do crime? O jornalista japonês levanta a questão. E, infelizmente, de 2014 para cá, pouco e nada foi feito para mudar essa imagem vergonhosa que passamos para o mundo. Basta dar uma lida nos noticiários desse ano para ver a quantidade de turistas que foram assaltados ou sofreram violência por aqui, especialmente no Rio de Janeiro. Em abril, um turista chileno foi espancado e morreu. Em outubro, um turista russo foi esfaqueado. Nem os brasileiros estão a salvo e morrem enquanto estão a passeio. México e Turquia são países corruptos também, mas conseguem contornar essa questão por estarem próximos a grandes mercados internacionais e a criação de ilhas de excelência turística. Para um desenvolvimento mais sustentável do setor, é preciso que o Ministério do Turismo tenha grande qualidade técnica, com planejamento de longo prazo. Tudo que o Brasil não tem é planejamento a longo prazo. Afinal, tudo é feito pensando apenas na próxima eleição, não nas próximas gerações. A falta de maior profissionalização na parte de serviços também é algo constantemente apontado como problemático. Há ainda o fator transporte. Diferente da Europa, onde existem linhas de trem que ligam países, o Brasil, de tamanho continental, quase não possui trem de passageiros para ligar os próprios estados. Então tudo recai no transporte aéreo. E todo mundo sabe que a passagem de avião está muito cara. O tamanho continental do Brasil, que deveria ser uma vantagem pela variedade de ofertas, acaba gerando um problema pelo deslocamento. Sem transportes internos eficientes, ou pelo menos mais em conta, os poucos viajantes que movimentam o nosso setor se veem presos a ficar apenas nas capitais mais conhecidas. Isso limita até mesmo outras regiões que poderiam tirar muito mais proveito do mercado turístico do que os grandes centros. Esse é só mais um exemplo de como nosso país poderia ser um gigante, rico e exuberante, mas que está largado às traças e sem qualquer indicativo de que vai evoluir. Incompetência estatal, desigualdade social e violência absurda formam a argamassa da decadência brasileira. Existe salvação? Me diga aqui nos comentários. Eu tenho minhas dúvidas. O governo brasileiro pretende aumentar nosso território. Mas como ele fará isso? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.